Chegou a nossa convidada, a professora Gisele Cittadino, professora de Direito na PUC do Rio de Janeiro, uma amiga nossa, uma das fundadoras do Prerrogativas. Pode colocar ela aqui na tela, por favor, Gui. Olá, Gisele, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Jornal da Fora em novo horário. Tudo bem? Tudo bem. Então, mais tarde, né? Sim, exatamente. Agora às 20 horas, 20 às 22. Boa noite, Miguel, Henrique. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Boa noite. Gisele, vamos falar, então, dessa manifestação do Bolsonaro pela anistia, né? Saiu uma pesquisa hoje, pelo menos eu vi hoje, mostrando que o Bolsonaro, pesquisa da Quaest, eles estão perdendo a narrativa da anistia aos presos do 8 de janeiro. Aqui, ó. A pesquisa fez uma pergunta, né? Na sua opinião, os envolvidos nas invasões do 8 de janeiro deveriam ser... né? Aí tem várias opções de resposta. Maioria absoluta, continuar presos por mais tempo e cumprirem suas penas. 18% só ser soltos porque nem deveriam ter sido presos. Impressionante a pessoa achar que quem faz tudo aquilo que fez naqueles prédios deve ser solto, nem ser preso. É esse pessoal que é bandido bom, bandido morto, né? Zé, como é que você está vendo aí esse debate sobre a anistia, os ataques ao STF, né, muito violentos, vindo por parte dos bolsonaristas? Um deles até se autoexilou lá, o Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos, dizendo que vai lutar para que os Estados Unidos pressione o judiciário brasileiro. Eles falam em ditadura judicial. Como é que você está vendo isso? Miguel, é o seguinte, essa pesquisa eu acho que mostra basicamente que talvez a gente esteja mudando um pouco a nossa cultura política, né? Porque, historicamente, o país tem um certo, digamos, um certo compromisso quase que atávico com o perdão, né? Ao longo do tempo, ao longo da história, nós fomos meio que ensinados a perdoar, 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 né? E eu acho que agora essa pesquisa mostra que os 30 anos da Constituição brasileira, esses 30 anos de mais de quase 40, né? Agora em 2028, esse período serviu para criar uma cultura política mais comprometida com o Estado de Direito, mais comprometida com a democracia e mais intolerante às tentativas de ruptura institucional. Né? Eu vejo assim essa pesquisa, porque quase sempre, né, tinha alguém que brincava e dizia assim, o brasileiro... de vez em quando aparecem umas pesquisas que o brasileiro é a favor da pena de morte. Mas o dia que o primeiro condenado fosse executado, na véspera, o país inteiro estaria chorando e pedindo para que ele fosse perdoado, porque não, veja bem, chegou o dia, não era bem isso. Eu acho que agora não, eu acho que a gente está aprendendo que a gente não sustenta uma democracia na base do perdão daqueles que pregam violência, autoritarismo, tortura, celebram, né, transformam torturadores em heróis, celebrando aí a figura do Ustra. Então, eu acho que é um recado muito claro, né? E outra coisa que me chamou a atenção na pesquisa, Miguel, é um número até bem... não é assim tão longe um do outro, mas são posturas diferentes, é que os homens são mais condescendentes do que as mulheres, né? No grupo, no item aí da pesquisa, eu tenho que olhar de perto aqui, enfim, não importa, mas está aí. As mulheres e os homens, né, têm posições um tanto quanto diferentes em relação à anistia. As mulheres têm mais dificuldade em aceitar essa ideia do perdão, a ideia da anistia, do que os homens, né? Talvez tenha alguma coisa a ver, né, com a cultura, digamos,
sexual ou afetiva brasileira, né? Os homens estão quase sempre em busca aí de um certo perdão e as mulheres ao contrário. Talvez, não sei, né? Mas me chamou a atenção esse dado, mais do que a questão da raça ou mesmo da questão econômica, né? Os números eles se alteram muito pouco. Agora, o que eu queria destacar aqui em relação a essa pesquisa, não em relação à pesquisa propriamente dita, mas em relação aos discursos de ontem no evento lá do Bolsonaro sobre a anistia, né? Em primeiro lugar, eu acho que a fala que eu achei, digamos assim, mais interessante ontem foi a do Silas Malafaia. Ele também acho que foi quem falou mais tempo, né? E o Silas Malafaia, eu acho que ele talvez no calor do evento, né, quase 50 mil pessoas, ele tenha se animado muito, e ele deixou assim muito claro, mas muito claro mesmo, que se eles tivessem oportunidade, eles teriam dado o golpe, e se essa oportunidade aparecer no futuro, eles não vão perdê-la, né? O Silas disse com toda clareza, né, que os generais de 4 estrelas no Brasil são frouxos. Então, me parece que ele disse com toda clareza que, né, se os generais brasileiros não fossem frouxos, o golpe teria sido um sucesso, né? Esse é o primeiro recado. O segundo recado por trás disso é que, se os militares brasileiros, os generais de 4 estrelas, encontrarem em algum lugar essa coragem que eles não têm, vai ter um golpe no futuro, né? Vai ter um golpe no futuro. Porque era tão evidente, né? Ontem ele deixa tão claro que havia mesmo um empreendimento golpista no país, né? Que eu acho que fica transparente essa ideia do risco, não só do risco que nós corremos, mas do risco que nós ainda podemos enfrentar lá na frente, né? Se essa anistia, por um acaso, fosse viável. Eu acho que essa anistia não é viável. Ela não é viável não é só porque a maioria dos brasileiros é contra a anistia. Eu acho que ontem o Silas Malafaia também deixou muito claro que ele sabe que a anistia não é viável. Como foi que ele se referiu a Hugo Mota, né? O meu conterrâneo lá da Paraíba, que atualmente é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele se referiu a Hugo Mota como a vergonha da Paraíba. Foi assim que ele chamou ontem, lá no alto do palanque, o presidente da Câmara dos Deputados. Então, vamos supor, se eles querem que Hugo Mota paute a anistia para que ela venha a ser discutida e eventualmente aprovada no plenário da Câmara, para depois ir para o Senado, como é que ele vai chamar o presidente da Câmara de vergonha da Paraíba, que é o estado que ele representa? Ele já partiu de um pressuposto, que eu acho que qualquer um de nós aqui já sabe, que esse projeto da anistia não vai nem ser discutido na Câmara dos Deputados, né? Isso está completamente fora de propósito. E hoje, o líder do PL na Câmara, que é o deputado Sóstenes, eu agora esqueci o sobrenome dele. Cavalcante. Sóstenes Cavalcante, exatamente. Ele disse hoje, né, enfim, em algum momento, para um jornalista, não sei para quem, ou lá talvez na tribuna, eu não sei, ele disse o seguinte: o Centrão não desce do muro. Quer dizer, o Centrão nem toma partido da anistia, nem toma partido contra a anistia, ou seja, está em cima do muro. Essa é uma agressão a um conjunto de partidos. A gente sabe que o Centrão é composto por um conjunto de partidos. Então, eles estão tão, digamos assim, desconsolados com o fato de que o projeto da anistia não vai ser analisado na Câmara dos Deputados, no Parlamento Brasileiro, que eles já estão, né,
insultando não só o presidente da Câmara, como os demais deputados que, junto com eles, integram, né, o chamado Centrão. Então, eu acho que esse projeto da anistia está morto e enterrado. Morto e enterrado. Né? O que é muito bom, porque a outra alternativa seria o projeto da anistia ser aprovado. Vamos supor, o projeto da anistia ser discutido no Congresso. A aprovação no Senado seria bem mais difícil, mas se houvesse digamos assim, um vento muito forte na Câmara, talvez o Senado não conseguisse resistir, mas vamos imaginar a possibilidade dessa anistia ser votada pelo Parlamento. O Supremo Tribunal Federal provavelmente declarará essa anistia inconstitucional. Eu ia chegar nesse ponto. Na verdade, a minha pergunta era exatamente essa, eu vou aproveitar para colocá-la aqui. O ano passado, aqui em Lisboa, eu estive na cobertura do Fórum Jurídico de Lisboa, né, realizado anualmente aqui na capital portuguesa, e eu entrevistei o ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que eu fiz a ele, no primeiro momento, ele se recusou a responder a alguns colegas de outras emissoras, mas eu não sei por que razão, ele acabou respondendo para mim minutos depois. Eu perguntei a ele, vem cá, está crescendo um movimento, na época era uma coisa ainda muito embrionária, mas já estava crescendo um movimento por anistia, isso tem quase um ano, tem 10 meses, sei lá, 9 meses. Qual a posição do Supremo? Vamos imaginar se esse projeto for aprovado na Câmara, no Senado, passar por uma sanção e entrar em vigor. E ele respondeu o seguinte para mim, a anistia é um instituto previsto na lei brasileira, isso é indiscutível. Mas, no entendimento dele, como essa anistia seria direcionada claramente a um grupo político que patrocina a iniciativa da anistia no Congresso, seria algo com um desvio de finalidade muito evidente e que, portanto, o Supremo iria barrar essa iniciativa porque ela seria inconstitucional. Seria uma coisa produzida por um grupo político em benefício do próprio grupo político. Eu queria saber aí, juridicamente falando, por isso que eu disse que a minha pergunta ela se entroncou com o teu complemento. É nesse sentido, a resposta do Alexandre de Moraes, o que há de consenso, digamos assim, no mundo jurídico, em termos de jurisprudência, de tudo, vai nesse sentido? É um desvio de finalidade e jamais poderia ser considerado constitucional, digamos assim? Sem dúvida, Henrique. Eu acho que a pergunta é ótima. Eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para respondê-la, porque é uma pergunta que envolve um debate técnico que eu não sei se eu manejo com muita facilidade, mas eu posso assegurar para você que esse desvio de finalidade ele é muito evidente. Porque você veja bem, quando a gente... O que é um processo de anistia? O processo de anistia é um processo de perdão, e esse perdão ele tem um objetivo, uma finalidade, que é perdoar para possibilitar, lá na frente, um novo rearranjo, digamos, político-cultural, né? Uma nova reorganização da sociedade a partir daquele perdão que foi concedido. Então, quando, por exemplo, a gente pensou aqui no Brasil, né? Quando aqui o país, a DPF 153, foi uma ação de declaração de preceito constitucional, uma coisa assim, em que o Supremo discutiu a anistia que a gente tinha feito aqui no Brasil por ocasião da Constituinte em relação aos nossos militares. Nós não fizemos justiça de transição, o modelo da justiça de transição, como a Argentina, por exemplo, fez, o Chile também fez, e outros países fizeram. Ou seja, uma espécie de acerto com o passado, em que você reconhece que houve uma massiva violação de direitos fundamentais, você admite que é possível identificar os responsáveis e, finalmente, você pune esses responsáveis. Essa é a justiça de transição. Agora, é muito comum, às vezes, ao final do processo da transição, se discutir a possibilidade de um perdão. Por quê? Porque anos se passaram, um tempo grande se passou, é preciso fazer uma espécie de
pacificação, digamos assim. Pacificação, essa é a palavra. É mais do que pacificação, porque já estava pacificado. Agora, nos anos 80, nos anos 90, no início do século XX. Sepultamento, enterrar o assunto. É um pouco enterrar o assunto, mas há uma diferença quando a gente enterra o assunto tendo feito a justiça de transição, para quando a gente enterra o assunto não tendo feito a justiça de transição, né? Então, digamos que são processos diferentes. Politicamente, são processos diferentes. Mas, de qualquer maneira, tendo ou não feito a justiça de transição, essa ideia é de que você vai perdoar alguma coisa que um determinado grupo, de maneira equivocada, fez lá no passado. E quem está definindo essa anistia é um conjunto de pessoas que, digamos assim, venceram o processo. Querem normalizar e pacificar o país. É exatamente o que acontece na Constituinte, né? Não que a gente tenha feito anistia ali, né? Claro, a gente fez aquela anistia, mas foi uma anistia meio... Esse debate é um debate muito mais teórico do que técnico, é muito interessante. Quando você faz uma anistia visando enterrar o passado, esquecer o passado, ou quando você faz uma anistia depois de ter discutido a exaustão na sociedade, tudo aquilo de ruim que aconteceu, e você resolve perdoar. Uma coisa, o que eu estou querendo dizer é que há uma diferença entre esquecer e perdoar. Esquecer é fazer de conta que não aconteceu. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez na DPF 153. Vamos fazer de conta que nada daquilo aconteceu, é para frente que se anda. Vamos... A DPF feita lá na anistia, né? Não, a DPF, a anistia é de lá de trás, mas a DPF 153 eu cheguei a escrever um artigo sobre isso. De quando? Sobre a DPF 153. Eu agora não vou me lembrar. Mais ou menos só. Você entra aí no Google e dá uma olhada, mas já deve ter, por volta de 10 anos, talvez, a DPF 153. Né? Eu li muitos votos dos ministros nessa época, porque o discurso deles era exatamente esse. Vamos olhar para frente, não vamos olhar para trás. A gente 2010. Nossa, 15 anos já. 2010. Então, ali eles diziam, vamos deixar isso para trás, vamos olhar para frente, vamos esquecer esse passado, para frente aqui se anda. Mágoas, eu me lembro do Marco Aurélio Melo reclamando de que sociedade nenhuma que fica afogada nas suas mágoas com o passado pode ir para frente. Então, havia todo um discurso que não se adequa um pouco a essa ideia do perdão, se adequava mais à ideia do esquecimento. Agora, seja o que for, quem pedia a anistia, quem pedia a revogação da anistia, né? A DPF era para pedir a revogação da anistia para a gente fazer uma justiça de transição. Seja o que for, quem pede a anistia é um outro grupo, é o grupo vencedor. E não o grupo que está sendo penalizado por ter agido de forma violenta, irresponsável, autoritária. Então, é como se você pudesse... Por exemplo, quer ver um outro argumento que eu acho que não tem nada a ver com esse, mas ajuda ao ouvinte comum entender a questão. Né? Quando você diz assim... Eu ataco o ministro Alexandre de Moraes e depois eu digo, ele não pode participar do meu julgamento porque eu o ataquei, porque ele é suspeito. Ele é suspeito, ele deve se declarar impedido porque há no processo ataques a ele feito por mim, né? Então, é como se eu pudesse escolher o juiz que vai me julgar ou pudesse escolher o juiz que não vai me julgar. Então, eu organizo algum ataque ao Alexandre de Moraes, chamo ele de canalha, organizo um plano punhal verde e amarelo em que eu pretendo matá-lo, eu chamo ele de...
foi que ele chamou o Alexandre ontem? De toga. Ele chamou de ditador de toga. Ditador de toga. Então, só que ele, ditador de toga, ele não só chamou ontem, ele chamou várias vezes lá atrás. Então, ele usa, o advogado dele usa esses argumentos, ou ele politicamente usa esses argumentos, para tirar Alexandre de Moraes do processo. Então, é como se você pudesse, principalmente em casos políticos, é como se você pudesse, ao fazer isso, eu vou escolher o juiz que vai me julgar. Eu vou poder afastar aqueles que eu acho que não serão simpáticos à minha causa e vou poder manter no processo aqueles que, né, vão me inocentar. Então, é um pouco a mesma coisa. Como é que quem quer anistia são as mesmas pessoas que tentaram quebrar a institucionalidade? Isso não existe. Agora, se daqui a 10 anos um grupo político diferente deles resolver anistiá-los, porque, afinal, muito tempo se passou, eles já cumpriram parte da pena, isso é legítimo. Agora, eles próprios darem anistias a eles mesmos, isso não faz sentido nenhum. De forma alguma. Gisele, sobre ainda esse debate aí sobre a anistia, né? Uma coisa que está bem clara, por exemplo, é a tentativa dos bolsonaristas de usar essa cartada internacional. O Eduardo Bolsonaro ele foi para os Estados Unidos, se autoexilou, né? Abandonou o mandato de deputado, e agora está lá com a família e tentando convencer alguns deputados americanos que o Brasil é uma ditadura judicial. E que, inclusive, aparentemente, ele teve uma derrota agora, porque aparentemente ele queria que o Trump taxasse o Brasil, fizesse que o Brasil sofresse um tarifaço assim, maior do mundo para submeter o Brasil aos Estados Unidos e reverter o processo contra o Bolsonaro, né? E aí o nosso amigo Rogério Dutra dos Santos, né, elogiando aqui a Gisele. Gisele é uma das maiores intelectuais da sua geração. Oxalá que fez direito e consegue desvendar esse cipó que estamos imersos. Então, Gisele, você acha que essa pressão vinda do... Não, quer dizer, nem tem pressão ainda, né? Porque ainda ele conseguiu, um deputado lá fez um tweet, né? Mas, enfim, como é que você acha que essa movimentação, porque tem movimentação, eles estão jogando peso nisso, tanto que o Bolsonaro falou até em inglês, né, nessa manifestação. Não sei se você viu o inglês dele lá, você até comentando aqui. Meteu aquele popcorn e aquele ice cream sim, ele falou seniors em vez de sério, ele falou, não sei porque ele falou os pecadores da pipoca e do... Né? Ele falou aquele inglês lá para dar um recado para o Trump, né? Porque ele acha que o Trump vai ouvir ele falando inglês e o Trump vai pressionar o judiciário brasileiro. Você acha que essa movimentação ela pode ter algum resultado no STF, no judiciário? Eles podem se submeter a essa pressão? Não tem pressão nenhuma ainda, mas se viesse, né, especulando, se ele conseguisse de fato convencer o Trump fazer um daqueles tweets dele maluco, né, cheio de caixa alta, se o Brasil não perdoar o Bolsonaro amanhã eu vou aumentar a tarifa do Brasil para 100%. Digamos que o Trump faça uma coisa dessa. Você acha que consegue convencer o STF? Gente, o Trump não está nem aí para Bolsonaro, não está nem aí para Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro fez um bate-papo com algum amigo, não sei quem, na porta da Casa Branca, obviamente para ser consumido nas redes deles, dizendo que acabei de sair da Casa Branca, onde eu fui recebido pelo presidente Trump para discutir a situação no Brasil, papapá.
é ridículo, ele não foi recebido por ninguém, né? Ele consegue conversar com um ou outro sub da política republicana, do Partido Republicano nos Estados Unidos. Então, eu acho que não vem e não virá, né? Acho que Trump está fazendo essa loucura toda, mas o Brasil aparentemente está bem na fita, né? A gente tem... Primeiro que a gente compra muito mais deles do que vende, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, a gente teve, né, uma diplomacia que, diferentemente da diplomacia do México, não entregou o país inteiro, né, naquele NAFTA para os Estados Unidos, né? Manteve aí essa possibilidade da gente ter todos esses acordos multilaterais, que faz com que hoje a bolsa da gente hoje caiu 1 ponto alguma coisa, não chegou nem a 1,5, pelo que eu estou me lembrando, enquanto que em outros lugares a situação foi muito mais difícil. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa fantasia de que Donald Trump é amigo de Bolsonaro, é amigo de Eduardo Bolsonaro e vai usar todos os mecanismos econômicos, ele não tem todos esses em relação a gente, e todos os mecanismos políticos, que eu também gostaria de saber quais são. Quer dizer, o que é que ele pode fazer? Vai invadir o Brasil? Sabe? Ele vai fazer o quê? Ele vai pressionar os ministros do Supremo? Como? Sabe? Vai proibir o ministro do Supremo de ir à Disney? Sabe? E é tão bobo isso. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade eu não vejo nenhuma possibilidade de pressão política em relação à Suprema Corte Brasileira, mas longe disso. Nem por parte do Executivo dos Estados Unidos e muito menos por parte do judiciário daquele país, né? Poderia alguém dizer, alguns juízes de lá vão falar com alguns daqui, porque a gente sabe que, né, existem muitos encontros, né, de ministros de Suprema Corte em vários lugares do mundo, né? Mas isso está longe, isso é absolutamente impossível, isso não vai acontecer. Agora, se você me perguntar por que é que Eduardo Bolsonaro se autoexilou nos Estados Unidos, eu vou te contar que em algum registro meu fica um pouco uma sensação, mas aí é pura intuição, não tem nada de racional naquilo que eu vou dizer. Mas eu acho que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para ficar num lugar em que, eventualmente, ele possa dar apoio ao pai, na hipótese do pai sair do Brasil antes do término do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Isso é algo que me... É uma intuição. Né? Eu não estou aqui dizendo que eu tenho certeza que Bolsonaro vai fugir. Quem sou eu? Né? Eu não tenho essa certeza. Né? Hoje, inclusive, aconteceu uma coisa importante. Foi aprovado no Senado um tratado internacional entre o Brasil e a Hungria que obriga o governo brasileiro a deportar cidadãos húngaros e o governo húngaro a deportar cidadãos brasileiros. Nossa! Em caso de condenação. Aquela história de ir embora para a Hungria está descartada. Eu não sei se Bolsonaro conseguiu finalmente o seu passaporte italiano, né? Porque realmente a Itália não exila, né? não manda embora do país os seus nacionais, mas a gente sabe que ela prende, né? Como ela já prendeu, e ela deporta como ela já deportou, né? Então, não é tão... Só um adendozinho. O governo italiano suspendeu esta semana agora, não há mais, se o passaporte dele não foi emitido, agora não pode ser mais emitido. Não, eu acho que poderia, Henrique, sabe por quê? Eu sou cidadão italiano, porque o meu pai... O Bolsonaro é neto. Quem poderia... Sim. Então, isso afetou a minha família diretamente, porque agora, veja bem, eu tenho 2 sobrinhos netos. Um saiu correndo, o pai saiu correndo e conseguiu o passaporte do bebê. Em 3 meses depois que ele tinha nascido, ele já estava com o passaporte na mão.
A irmã desse rapaz que saiu correndo foi mais devagar. E o processo do bebê dela está dentro do consulado em Recife. Então, esse já não vai mais conseguir. Vão devolver toda a documentação. Mas no caso do Bolsonaro, Mas me o parece Bolsonaro é neto. Quem não ele é consegue neto. agora são os filhos dele. Os que não tiraram, os filhos dele não Esses conseguem. não vão nunca, nem os netos dele. Mas eu acho que ele, se ele não tirou, ele tem ainda a possibilidade de Porque fazer. ele é neto, é verdade. Ele não é bisneto, ele é neto. Ele é neto, ele é neto. Então, ele ainda está dentro do parâmetro, né? Mas eu tenho a impressão que ele conseguiu esse passaporte lá atrás. Vocês lembram que ele viajou para a Itália? Ele foi, inclusive, na cidadezinha onde o seu avô havia nascido. Fizeram até a prefeita da cidade o recebeu. Uma pequena cidade na Itália. A prefeita e quando ele era presidente, a prefeita da cidade o recebeu. Então, como o processo é registrado na comuna onde a pessoa ou o seu antepassado nasceu, é provável que ele tenha obtido, porque são lugares muito pequenos em que a burocracia é relativamente rápida. Não tem tantos pedidos lá em cima da mesa, né, da pessoa lá que cuida desse tipo de processo. Mas isso também não é muita garantia, não, sabe? Não é muita garantia de que ele, indo para a Itália, estará completamente imune. Agora, a minha intuição de que ele pensa em alguma alternativa nesse sentido tem a ver com a minha avaliação sobre, digamos assim, eu não sou psicóloga, sobre o perfil psicológico do Bolsonaro. Eu não consigo ver Bolsonaro preso, né? Se imaginando indo para uma prisão, né? Ele mesmo deu entrevista essa semana e disse que morreria em 30 dias. Ele disse isso? Disse. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele falou... Olha aí, eu não sou psicóloga, mas pelo tempo que eu acompanho Bolsonaro e suas falas, né, eu acho que não é muito difícil, não precisa ser muito inteligente muito para perceber isso. É uma pessoa... extraordinariamente frágil do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo. É uma pessoa muito inconsistente, digamos assim. Frouxo, né? Muito frouxo. Frouxo, sem dúvida nenhuma que muito frouxo. Mas Frouxo. eu acho até que é mais do que frouxo, sabe? Então, eu realmente acho que ele morre dentro de uma prisão. E como ele sabe disso, eu acho que ele vai tentar evitar isso de qualquer maneira. Agora, ao mesmo tempo, o julgamento nem começou. Os advogados nem começaram a atuar. Eles receberam agora um monte de documentos. Quer dizer, há todo um processo de luta judicial entre os advogados e a PGR. É isso que a gente vai ver no Supremo, quando esse processo tiver início, né? Nós vamos ver um embate entre a defesa e a acusação. E os ministros do Supremo, essa ideia de que são juízes que já antes do processo sabem exatamente qual é o seu voto, não é bem assim, não. Né? Aquele trabalho que eles estão lá, dependendo da influência de um lado ou do outro, pode levar um ou outro para um lado ou outro e um para outro. Né? Então, tem toda uma luta judicial, uma batalha judicial que ainda vai ocorrer dentro do Supremo Tribunal Federal, mas Bolsonaro botou na cabeça que ele já foi condenado. Né? Tanto é que aquela entrevista, gente, que ele deu na porta do Supremo no dia da aceitação da denúncia, aquilo ali teve ministro do Supremo, né, que disse para outro: eu acho que o advogado de defesa, eu esqueci o nome dele agora, é uma pessoa muito reconhecida, vai abandonar o caso. Celso Vilardi. Pronto. Alguns ministros do Supremo acharam que o Vilardi ia abandonar o caso. Porque ele ficou quase 1 hora falando abobrinhas,
falando coisas insensatas e falando coisas que são contrárias aos seus próprios interesses do ponto de vista da defesa técnica. A defesa técnica, ela existe, ela vai usar todos os argumentos que a lei permite, ela vai pôr em questão todos os depoimentos, ela vai pôr em questão todos os documentos apresentados. Então, tudo aquilo que o próprio Bolsonaro assume por antecipação pode impedir a defesa técnica de tomar o rumo A, o rumo B ou o rumo C. Isso, para um advogado que está trabalhando num caso, é muito difícil, é muito complicado. Mas ele já botou na cabeça que ele vai ser condenado. Eu também acho que ele vai ser condenado. Depois que eu li, por mais que a gente imagine as estratégias dos advogados de defesa, depois que você lê aquelas 800 e tantas páginas da denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, a gente fica pensando assim, pelo menos foi isso que eu ia lendo aquele negócio e eu ia dizendo, mas não é possível, mas não é possível. Eu acho que a única coisa que eu pensava era, mas não é possível, mas não é possível. Por exemplo, os advogados, eles estão lutando muito para que a delação do Mauro Cid seja anulada, né? Eles têm bons argumentos contra a delação do Mauro Cid. Claro que aqueles que defendem a delação também têm bons argumentos, né? Mas eu fico pensando, mesmo que a gente dissesse assim, joga a delação do Mauro Cid no lixo, esquece a delação do Mauro Cid, vamos ficar somente com aquilo que a gente tem. Ou seja, documentos, uma quantidade gigantesca. Os mais importantes são esses que aparecem no noticiário. O punhal verde e amarelo, o discurso que Bolsonaro faria numa cadeia de rádio e televisão. Mas, gente, tem um monte de pequenos documentos que vão sendo amarrados pelo processo da denúncia, né, na apresentação da denúncia. Além de tudo, tem uma quantidade gigantesca de transcrições, de conversas em grupos de WhatsApp, né? Tem uma quantidade enorme de e-mails que foram trocados por autoridades de governo. Tem conversas de ministro da Justiça com A, tem conversas do Braga Neto com B, tem conversas daquele general, o outro general que está preso, com C. Quer dizer, tem tanta documentação, tem tanta gravação de WhatsApp, tem tanta cópia de e-mail, que eu fico pensando, a delação do Mauro Cid nem é assim, nem precisaria ser essa grande preocupação, né, do Procurador-Geral da República em sustentar a delação. É claro que o papel dele é fazer isso, porque, na verdade, se ele tem a delação, ele usa os documentos só para ir comprovando tudo aquilo que o Mauro Cid declarou. Mas, mesmo sem a delação do Mauro Cid, o Bolsonaro está encrencadíssimo, a ponto dele próprio dizer que sim, que eles se pensaram na possibilidade de um golpe. Mas pensar é pensar. Então, né, tem um artigo muito bacana. A gente está escrevendo, né, eu e Carol Proner, nós estamos preparando mais um trabalho que a gente vai publicar daqui a uns 2 ou 3 meses, que é um livro sobre o golpe, né? E nós reunimos todos os criminalistas mais importantes do Brasil, todos os professores de direito penal e processo penal mais importantes do Brasil, e a gente tem o quê? 70 e poucos autores, não, 80 e poucos autores e 70 e poucos capítulos, artigos, né? Vai ser um livro grande, como os outros, né? Sobre a sentença do Moro, sobre a sentença do TRF4, sobre o golpe contra Dilma. Mas esse vai ser um livro, eu diria que esse livro tem muitos capítulos muito técnicos, sabe? Sobre o
o golpe. E tem um deles, né, de um criminalista de São Paulo, chamado Bruno Salles. O Bruno até participou, é muito conhecido. Ele é jovem, né, deve ter no máximo 40 anos, mas ele participou da CNN, daquele O Grande Debate. É um programa que a CNN tem, que bota duas pessoas, uma de cada lado, defendendo uma questão. Um defende e o outro ataca. Ele é um menino, eu chamo menino porque ele tem idade para ser meu filho, mas é um garoto extraordinariamente competente. E ele escreveu um texto exatamente fazendo a separação entre o que ele chama, eu não vou falar sobre isso não, porque eu não entendo, mas entre o que ele chama de atos preparatórios e atos executórios, né? Para mostrar que a tentativa de golpe foi efetiva, foi um crime que se efetivou, porque os atos preparatórios existiram, mas os atos executórios também existiram, né? Os penalistas, os criminalistas fazem bem essa distinção entre atos preparatórios e executórios quando eles discutem o crime de tentativa, né? No caso, tentativa de golpe de Estado, porque se não existe o golpe de Estado, né? Porque se eles dessem o golpe, nós estávamos todos mortos. O Flávio Dino, inclusive, no voto dele, falou bastante a respeito disso. Exatamente. É um tema técnico que mobiliza muito os criminalistas, sabe? Essa discussão entre atos executórios, preparatórios e executórios. Então, eu acho que esse livro vai funcionar para um público bem diversificado, porque tanto tem um texto mais técnico como esse, né, que não é qualquer pessoa que consegue compreender, porque, enfim, é uma discussão muito técnica, muito restrita às pessoas da área, mas tem um monte de textos diferentes. O texto que o Kaká escreveu é maravilhoso. Qualquer pessoa no mundo compreende. Qualquer pessoa compreende, né? Não precisa ser formado em direito, não precisa ser cientista político, qualquer pessoa compreende. Então, eu acho que vai ser um livro que está quase pronto. A gente está virando madrugada, eu e Carol trabalhando nisso. Eu acho que mais umas 2 semanas ou 3 semanas, esse livro vai para a editora, mas aí tem revisão, aí volta para os autores, aí recebe de novo. Vocês sabem como esse processo é demorado, né? Mas eu acho que vai ser uma contribuição muito boa e vai aparecer exatamente, o livro vai chegar na rua exatamente no momento em que o processo lá no Supremo Tribunal Federal vai estar pegando fogo. Gisele, a gente tem que passar para outro quadro aqui. Claro. Estou esperando com ansiedade, estou emocionado com a perspectiva desse livro aí. Pô, que notícia bacana, Gisele, que notícia. Verdade. O Bolsonaro, se o grupo deles tivesse algum tutano, coisa que não tem, né? Eles podiam estar fazendo isso. Eu lembro que foi a luta que a gente fez, né, que o Campo Democrático fez, uma luta dentro publicando livros, né, fazendo coisa que o Lênio fala, a luta epistemológica, né, a luta do conhecimento. Não, ele prefere ficar fazendo um discursinho, fugindo dos Estados Unidos. Miguel, vai chamar quem? O Nicolas Pereira? Eu ia perguntar. O André Mendonça? Henrique, você tirou isso da minha boca. Eu ia perguntar para o Miguel. Miguel, e quem vai escrever alguma coisa, sabe? Quem vai escrever? Eu só me lembro da Folha de São Paulo, só um minutinho, a Folha de São Paulo que dizia que procurou alguém para dizer que o impeachment da Dilma tinha sido legal e uma pessoa para dizer que o impeachment da Dilma tinha sido ilegal. Esse aí conseguiram, uma pessoa do direito que escreveu dizendo que o impeachment não se sustentava juridicamente. Aí foram procurar no direito alguém para escrever sobre isso. Não encontraram. E quem escreveu dizendo que o impeachment era legal foi um jornalista da própria Folha. É a mesma coisa. Ninguém vai sair na área do direito, não há um criminalista no mundo que vai escrever gratuitamente em favor de Bolsonaro. Claro, Bolsonaro tem direito de defesa, o processo contra ele tem que ter paridade de armas, né? A PGR não pode ser mais importante do que os seus advogados, ele tem que ter toda a proteção e a presunção de inocência possível, mas você não tenha dúvida que os advogados dele são muito bem remunerados.
Gratuitamente ele não vai conseguir apoio, não. Até porque para apurar aquilo ali, né? Deus que me perdoe. Gisele, então, um beijo grande, boa noite. Beijo, gente. Boa noite, Henrique. Boa noite, Miguel. Até a próxima. Obrigado, Gisele.